Oi, oi! Hoje nós vamos falar sobre People Analytics, né? Esse termo aí que a gente escuta falar tanto, que parece às vezes tá um pouco longe da nossa realidade, principalmente para quem atua em pequenas e médias empresas, que ainda não tem uma ajuda tão grande assim de tecnologia, ainda não tem ali gestores, presidentes, CEOs tão preparados assim para investir em tecnologia, como eles então colocar em prática esse que é um conceito tão importante, né, o People Analytics na minha empresa, mesmo que eu não tenha ali todo o reforço positivo do mundo para utilizar softwares muito complexos para me ajudar nesse momento. Para você que é novo e nova por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa tribo, essa comunidade aqui de profissionais de RH, esse mundinho nosso aqui do RH, que estão unidos em prol de um mesmo objetivo, quer trazer valorização e visibilidade para a nossa área através dos nossos resultados. Meu nome é Elissandra da Mata, sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma escola de ensino à distância para profissionais de recursos humanos que os capacita de fato para que eles atinjam o seu maior nível, né, o seu próximo nível no RH de uma forma prática e também realista. Bom, antes de mais nada, eu tenho que conceitualizar vocês, né? Contextualizar vocês. O que seria o People Analytics antes de mais nada? Bom, eu tendo a dizer que nós, como profissionais de RH, na verdade, os teóricos, os criadores, né? Aquelas pessoas que influenciam de alguma forma o nosso conteúdo da área de recursos humanos, eu tendo a dizer que eles gostam de dar uma pequena dificultada aí na nossa vida, não é mesmo? Justamente porque eles trazem muito esses termos em inglês, sendo que na verdade já existem termos similares em português que quer dizer exatamente a mesma coisa, mas que acaba ficando um pouco mais chique, né, minha gente? Fica um pouco mais ali refinado, essa história da gente usar os termos em inglês. Então, o People Analytics nada mais é do que os indicadores, né? São indicadores que nós medimos. Então, nada mais são do que dados, análise de dados. Primeiro, a coleta desses dados, né, o levantamento desses dados. Depois, obviamente, um cruzamento desses dados. Existe uma organização desses dados, que a gente vai falar sobre essa organização aqui hoje, e uma análise desses dados para que, então, decisões sejam tomadas. Então, nada mais é do que tomada de decisão inteligente, que inclusive também tem nome chique para isso, né? O Business Intelligence. Business Intelligence nada mais é do que a inteligência gerada, criada ali dentro do próprio negócio, com informações geradas ali dentro daquele negócio, e essas informações então vão me servir, são informações inteligentes que vão me servir para tomada de decisão inteligente. Se eu tenho nas minhas mãos dados que são reais, dados que são confiáveis, dados que são transparentes, completos, eles vão então me dar informação para que eu tome decisões em cima dessas informações assertivas e inteligentes. Agora, se eu tenho dados nas minhas mãos que são incompletos, que são não confiáveis, que são errôneos, esses dados, se eu os utilizo para tomar decisões, eu como um gerente, eu como um CEO, eu como um presidente, eu vou estar correndo um imenso risco, e muito provavelmente isso vai acontecer, de tomar uma decisão errada, de tomar uma decisão que não vai ser assertiva, justamente porque eu estou utilizando dados errados, ou ruins, ou incompletos, tá? Então, a questão aqui dos indicadores e do People Analytics é o seguinte: não adianta simplesmente eu medir, eu sempre tenho que ter um bom objetivo por trás. Eu falo isso muito aqui com vocês, sobre a diferença do profissional replicador do profissional expert. O que é o profissional replicador? É aquele que só replica as coisas sem entendimento do que ele está fazendo, do porquê ele está fazendo e do que ele faz com aquilo no final das contas. Então, é aquela pessoa que entra ali no Google e coloca, por exemplo, como medir o indicador X. E aí coloca lá o nome de um indicador que ele quer aprender a medir,
ele vai achar ali um artigo, alguma coisa dizendo ali um cálculo matemático, alguma linha de raciocínio. Essa pessoa então vai replicar aquilo, medir, colocar ali numa planilha ou onde quer que seja e pronto. A pessoa não vai saber o que fazer com aquilo. Isso, de fato, não é nem um pouco relevante, assertivo, não traz absolutamente nenhuma credibilidade para o que a gente faz, não vai trazer resultado para o que você está fazendo e, obviamente, a empresa não vai valorizar aquilo que você está fazendo. É aí que a gente vê profissionais que fazem coisas, porque isso, né, é uma coisa que você está fazendo a coisa não vai pra frente, e ninguém te valoriza, e você não sai do lugar, e parece que as coisas não acontecem. E isso é porque, de fato, o que você tá fazendo não tá gerando nenhum nível de relevância, ok? Então é importante a gente deixar isso aqui claro. Medir indicador tem que ter um objetivo por trás. Qual que é esse objetivo? Eu quero saber como esse indicador está para que eu o melhore, para que eu entenda se ele está dentro do que eu estou buscando, para que eu possa fazer um cruzamento de dados com outro indicador e eu possa encontrar uma resposta que eu tanto procuro. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Quero descobrir se a minha alta rotatividade tem ligação direta com o baixo índice de treinamento e desenvolvimento que a empresa tem. Quero saber se isso tem relação. Ok, então eu meço o indicador de rotatividade, entendo como que está a minha rotatividade, depois eu vou lá e meço como que estão as minhas horas de treinamento, por exemplo, vou lá nas pessoas que saíram da empresa e vejo quantas horas de treinamento eles tiveram. Se todos que saíram foram os que foram pouco treinados ou nada treinados, eu posso entender que isso pode ter uma relação. Aí eu vou lá na minha entrevista de desligamento e vejo o que as pessoas estavam dizendo com relação a isso. Tá vendo como existem hipóteses que a gente quer confirmar, que muitas das vezes a gente vai em mais de um lugar? Nem sempre eu só vou medir um indicador e pronto. Não, muitas das vezes, e a maioria das vezes, o inteligente é eu entender como esses números conversam entre si, aonde que eles estão relacionados. O que que uma coisa daqui pode estar causando um problema aqui? Então, como que um problema de clima organizacional pode estar causando um problema de rotatividade? Aonde que o meu problema de absenteísmo pode estar causando um problema de por exemplo, baixo nível de desempenho. Então, estou dando exemplos aleatórios aqui nesse momento, e a gente ainda nem entrou no conteúdo em si, e acreditem, eu estou só fazendo uma introdução, mas a intenção aqui com você é deixar claro que não adianta medir por medir. Se for medir por medir, a goiana, medir por medir, não adianta, ok? Tem que ter uma análise, um entendimento. O que, que eu vou fazer com isso? Primeiro, que número eu esperava ver aqui? Tá dentro ou tá fora do que eu estava esperando? Se você não sabe o que você estava esperando, você vai olhar para aquele número e ele não vai te dizer nada. Então é muito importante que primeiro eu saiba um índice que é o desejado da empresa, o normal para a empresa, o que eu estou buscando. E aí sim, eu tenho uma noção clara de que o que está abaixo disso não está bom para mim, o que está acima disso está bom para mim. Então, isso é o que vai me revelar informações, ok? Perfeito, era só aqui uma introdução para dizer o seguinte: nós estamos falando de indicadores, mas nós estamos falando que não adianta medir por medir. A gente está aqui falando de uma análise estratégica disso que você está medindo. Combinado? Perfeito. Então, quais são os benefícios de se ter um People Analytics? Ai, gente, muito, né? Muito bilíngue, Analytics. Analytics, né? Como nós aqui no Brasil falamos. O People Analytics, quais que são os benefícios aqui da gente ter isso implantado dentro da nossa empresa? Primeiro, a capacidade de tomar decisões inteligentes, né? Acho que já ficou óbvio isso, eu já repeti isso aqui algumas vezes, que os números eles nos servem para algo e tomada de decisão é uma dessas coisas.
Eu vou contratar mais pessoas para resolver esse problema? Eu vou demitir mais pessoas por conta dessa situação? Eu vou fazer alguma ação para resolver o absenteísmo? Eu vou fazer alguma ação para aumentar as horas de treinamento? Eu não sei. O que vai me dizer isso? Os meus indicadores. Vamos analisar para ver se essa é a ação necessária, para ver se isso vai ser inteligente, para ver se a gente está tomando uma decisão que de fato é em cima de um problema real. Então, capacidade de tomar decisões assertivas. A atuação do RH com um papel mais estratégico. Você deixa, como RH, de simplesmente fazer as coisas à deriva, replicar coisas sem entendimento, ou ainda entrar numa rotina de quase piloto automático, sem saber se aquilo que você está fazendo está dando retorno, está dando resultado, está sendo bom ou não, e você passa a ser um profissional que usa os indicadores para avaliar se o seu trabalho está sendo bem executado e se o que você está fazendo está dando resultado ou não. Se eu coloco uma ação em prática para diminuição de rotatividade, como por exemplo, eu implanto um recrutamento e seleção por competências, entendendo que aquilo vai me trazer mais assertividade nas minhas contratações e que a médio prazo isso vai então diminuir a minha rotatividade. Se eu tenho isso como uma hipótese e se o meu projeto era focado nisso, eu preciso medir um antes de eu implantar ali a minha entrevista por competências e um depois. Depois de X meses, eu vou medir novamente, eu vou entender se houve movimento, progresso, melhoria. É isso que vai me dizer se de fato o problema estava relacionado ao processo seletivo ou não. Ah, não, nada mudou na saída das pessoas, mas de fato as que estão entrando estão ficando. Então vamos entender onde que está o problema da saída das pessoas? Vamos fazer uma entrevista de desligamento? Ah, está relacionado à liderança. Perfeito. As pessoas estão reclamando de liderança no momento de saída. Vamos implantar então um treinamento de líderes, mas eu preciso medir. Eu preciso medir o ROI de treinamento desses líderes, que é um indicador. Então eu vou ver qual é o ponto que o líder está saindo e daqui a um tempo eu vou fazer uma avaliação de desempenho desse líder. Eu vou entender se esse líder aqui, ele melhorou aquelas competências que estavam defasadas por conta do meu treinamento, ou se não. Houve mudança de comportamento ou não? Para eu saber se o meu treinamento foi bem executado, bem planejado ou não. Se não houve mudança, então o meu treinamento não foi assertivo, ok? Então, como saber se o que eu estou fazendo tá bom? Se eu implanto um endomarketing, uma ação de endomarketing. Ai, que eu ainda quero trazer uma live de endomarketing aqui, hein? Não vou nem aprofundar em endomarketing aqui, que eu tenho muita coisa para falar sobre isso, do quanto a gente faz endomarketing errado. Mas vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Endomarketing. Implantei uma ação de endomarketing. Se eu não tinha objetivo com essa ação de endomarketing, se eu não tinha um porquê dela existir, o que eu queria melhorar com essa ação? O que eu queria gerar de mudança com essa ação? Então eu nunca vou saber se ela atingiu ou não um objetivo, porque não tinha objetivo nenhum, basicamente eu gastei dinheiro da empresa e eu não sei se aquilo foi bom ou não foi. Ah, Elisa, eu queria a felicidade das pessoas. Felicidade das pessoas é muito subjetivo. Felicidade para quê? Por quê? Ah, para que elas fiquem mais na empresa. Ok, então a gente está falando de retenção. Você quer aumentar a retenção das pessoas? Ah, quero fortalecer a retenção das pessoas através das minhas ações de endomarketing. Beleza, então vamos medir. Como está a retenção das pessoas? Nas minhas ações de endomarketing, no pós-ação de endomarketing, vamos fazer uma pesquisa com esses colaboradores do que isso causou neles para saber se o meu objetivo foi alcançado? Vou medir a minha retenção pós ações de endomarketing para ver se isso está melhorando, se não está. Vou fazer essa métrica anual, entender se aquelas minhas ações de endomarketing do ano de fato influenciaram nisso. Ah, não influenciaram, beleza. Então, as minhas ações de endomarketing não estão cumprindo o objetivo. Ou eu estou desenhando elas errado, ou o problema principal da retenção das pessoas não era esse. Vamos tentar entender o que é. Tá vendo como isso tudo são informações para nós melhorarmos o que a gente está fazendo? E tá vendo como isso é profissional? Tá vendo como isso gera credibilidade? Eu vejo muitos profissionais de RH, vejo não, eu vivo isso diariamente
nas redes sociais, no Instagram, principalmente no Instagram, que é onde vocês se comunicam comigo de uma forma mais direta, ali no inbox, eu vejo muitos de vocês me falando o seguinte: Elis, o RH não é valorizado. Elis, não me sinto valorizada. Elis, lá na empresa que eu trabalho, não me dão valor. E aí, quando a gente vai analisar e aprofundar no que essa pessoa está fazendo, ela não está fazendo nada disso. E vocês percebem como isso aqui gera credibilidade para o nosso trabalho? Pensa só, você reunindo ali os gerentes, os gestores da empresa, apresentando esses dados para eles, trazendo as propostas de projeto em cima de dados reais da empresa, para solucionar problemas reais que você mediu. Não veio da sua cabeça, não veio do eu acho que a gente precisa melhorar isso, não, veio dos números. Empresa gosta de número, gestores gostam de número. Então tá ali provando por A mais B que aquelas coisas estão de fato precisando ser trabalhadas, e você vai e traz a solução, e você depois mede e traz o comparativo, que é aquilo que você fez gerou uma melhoria. Olha como isso traz credibilidade. Você acha que a empresa vai tender a valorizar mais ou menos o que você está fazendo? Você acha que ela vai tender a ouvir mais a sua opinião ou vai continuar ignorando o que você tem para dizer? Acho muito difícil ela continuar ignorando o que você tem para dizer. Então também gera sim essa atuação do RH estratégico. Além disso, me dá uma capacidade de antecipar fatos. Se eu estou medindo e vendo que sempre quando tal coisa acontece, a outra coisa acontece, que tem uma relação direta. Então, sempre que o líder ele dá um feedback, sempre na época de avaliação de desempenho, a motivação das pessoas cai. Opa, peraí. Então, eu consigo me antecipar para o próximo ciclo de avaliação, eu vou fazer alguma coisa diferente, eu vou entender. Será que esses líderes estão conseguindo dar o feedback de uma forma bacana, positiva? Vou treinar esses líderes para que esses feedbacks sejam melhores. E depois eu vou ver se esse índice ele muda, ele melhora, ele gera movimento, se isso desvincula. Então eu consigo antecipar coisas, saber que tal coisa já pode acontecer, porque já vem acontecendo assim, ok? Perfeito. Então, como que eu começo a utilizar, Elis? Como que eu coloco isso em prática? Quantos de vocês já participaram de algum conteúdo relacionado a People Analytics e vocês saíram desse conteúdo, dessa live, dessa aula, seja o que quer que seja que vocês participaram, vocês saíram desse momento com aquela impressão de isso não cabe na minha empresa? Isso não é a minha realidade do momento? Não vou conseguir implantar isso agora? Ou pelo menos não vou conseguir implantar isso lá na empresa X? Me conte se alguém já passou por essa sensação de já ter aceitado que dentro da realidade da empresa que você tá não cabe. Por que que isso acontece? Porque de fato os conteúdos relacionados ao People Analytics acabam sendo posicionados de uma forma muito complexa. Isso porque realmente existem níveis de desenvolvimento de um People Analytics, tá? Então, níveis específicos ali de você poder usar dados. Existem formas de você usar dados de formas mais simples e de formas mais complexas. Inclusive, existem sim indicadores simples e compostos, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que existe um degrau onde você vai subindo o nível de complexidade de medir esses dados. Chega em um nível de complexidade de medir esses dados que, de fato, não é possível ser feito sem a ajuda de inteligência artificial, ou seja, sem a ajuda de tecnologia, de um sistema, de um software, ok? De algo que você alimente com os dados e ele ali na sua inteligência artificial, nos seus algoritmos, enfim, vai fazer os cruzamentos desses dados de uma maneira mais composta, mais complexa e vai te dar ali análises preditivas, análises prescritivas. A gente vai falar já já sobre isso, mas são ali níveis de People Analytics mais complexos. E normalmente, quando a gente vê pessoas falando sobre People Analytics, acho que faz sentido que elas já expliquem direto o nível
mais completo, mais complexo, que mais ajuda a empresa de uma maneira geral. Só que não é a realidade ainda da maior parte das empresas. Se a gente for parar para pensar, a maior parte do nosso Brasilzão são empresas de pequeno e médio porte. E a maioria dessas empresas de pequeno e médio porte, elas ainda não detêm de uma verba específica para investimento em softwares, sistemas, inteligência artificial ligadas a People Analytics, por exemplo. Não é a realidade da maior parte das empresas. Seria lindo se fosse, né? Mas não é. Então, a gente sai com aquela sensação de que não vou conseguir implantar isso na realidade de onde eu vivo. Porém, o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje é que existe esse degrau de desenvolvimento do People Analytics. Então, existem aqui sim esses primeiros degraus que você consegue começar na sua empresa pelo próprio Excel, ok? Se você souber fazer, se você souber utilizar e você tem ali um Excel à sua disposição. Ah, eles não sou boa, não sou bom em Excel. Alguém da sua empresa é, né? Peça ajuda, traga as matemáticas, as lógicas e peça para a pessoa criar ali para você. Ou então, seja meu aluno, não é mesmo? Tem aluno meu por aí? Ou então seja meu aluno e pegue as planilhas prontas, já todas com as fórmulas, tudo certinho, só baixe e bote os números da sua empresa, né? Também tem essa possibilidade. Mas o que eu quero te dizer aqui é que você pode começar, mesmo que a sua empresa seja pequena, mesmo que a sua empresa não tenha tecnologia, e você não só pode começar, como você deve começar. Deve. Passou da hora de você começar a fazer isso aqui. Não é porque nós somos profissionais das humanas que a gente não lida com coisas, com dados matemáticos. Não é porque nós lidamos com pessoas que a gente não consegue quantificar e trazer para uma forma mais objetiva o nosso trabalho, avaliar o nosso trabalho de uma forma objetiva, trazer esses dados das empresas para o nosso trabalho. Pelo contrário, se a gente não está fazendo isso, a gente está perdendo uma chance, uma grande chance de fazer o nosso trabalho melhor, de fazer mais pelas pessoas, de fazer mais pelas empresas, ok? Perfeito. Então, nós temos sim os indicadores que são indicadores simples, indicadores compostos. Os indicadores simples são aqueles que eu meço uma coisa única. Então, eu vou lá e meço rotatividade. Eu vou lá e meço o meu índice de indicadores de desligamento. Vou lá e meço meu índice de retenção de colaborador. Vou lá e meço o meu nível de adequação do colaborador à vaga. Meço meu ROI de treinamento, meço minha hora de treinamento por colaborador. Enfim, tem vários, tá? Vários indicadores que a gente pode medir. E pronto, eu tive ali um trabalho, né, de um indicador. Então, é um indicador simples, é ele com ele mesmo. O composto é quando eu já começo a fazer cruzamento desses indicadores. Alguns cruzamentos eu consigo fazer eu mesma, como eu disse, achar hipóteses ali, entender, da minha entrevista de desligamento tá saindo muito isso. Será que isso tem correlação com a minha rotatividade alta? Eu consigo levantar hipóteses, trabalhar plano de ação e continuar medindo para ver se aquilo muda. Porém, existem alguns indicadores mais compostos que eu não consigo fazer com a minha mente humana, que são os de análises preditivas e prescritivas, tá? Vamos chegar lá já já. Vamos ver as etapas, então, de um People Analytics? Primeira etapa, a gente tem definir as perguntas de hipóteses. Primeira coisa, eu preciso definir o que eu quero saber. O que eu quero saber? Eu quero saber como está minha rotatividade, eu quero saber como está meu absenteísmo, eu quero saber como é que está a retenção das pessoas nas vagas que eu estou fazendo, quero saber como é que está o tempo de fechamento das minhas vagas, como é que está a minha eficiência, quero saber como é que está o índice de adequação desses colaboradores, se eles estão assertivos mesmo, se eles estão passando do período de experiência, quero saber como é que está o retorno do investimento no meu treinamento, se está positivo, se está negativo, quero saber, enfim, o que eu quero saber? Começa daí, tá bom? E aí a gente vai para uma segunda etapa, que é coletar esses dados. Então eu tenho que
pegar esses dados. E eu preciso, então, saber quais são os dados que eu preciso para fazer aquela análise. Preciso saber onde eu encontro esses dados, aonde eu vou atrás deles, quem pode me ajudar a pegar alguns desses dados que talvez não estejam disponíveis para mim naquele momento. E pronto. Coletei esses dados, tá? E aí, nessa coleta de dados, eu preciso ter ali, por exemplo, nessa questão do turnover, né? Quais são as informações que eu preciso ter para analisar essa rotatividade de uma maneira assertiva, tá? Então, eu preciso ter o entendimento, o conhecimento sobre esses indicadores, pelo menos dos que eu quero medir, para que eu possa fazer. E aí eu vou para uma terceira etapa, que é a limpeza desses dados. Eu peguei esses dados, eu preciso ter certeza que esses dados estão confiáveis, que eles estão atualizados. Então, são perguntas que você tem que se fazer. Esses dados estão corretos? Eles estão atualizados? Da onde eu peguei isso? É uma fonte confiável? Eles são dados recentes ou antigos? Existe informação faltando aqui, ou talvez em duplicidade? Há dados muito diferentes aqui em relação aos demais, que estão talvez destoando aqui a minha análise. Então, eu preciso ter em mente se eu estou utilizando os dados corretos. Isso é extremamente importante, senão, de novo, eu vou estar tomando decisões em cima de dados errados. É como construir uma casa na areia, ok? E aí eu vou para a quarta etapa, para o quarto passo, que é a análise desses dados. E aí eu vou pegar, então, esses dados e fazer a análise deles. E é aqui que a gente entra nos tipos de análises existentes. Existe a análise que é a análise descritiva, que é essa mais básica, mais simples que eu comentei com vocês, que você simplesmente vai lá e mede uma coisa e chega a uma conclusão. Medi a minha rotatividade e cheguei à conclusão que a minha rotatividade hoje está em 10%. Ok, isso é bom, isso é ruim? Depende do que você entende pelo seu mercado, e é pelo que você definiu ali com a sua empresa do que é uma taxa buscada por vocês, normal para vocês, dependendo do nicho, do ramo de atuação. Então, é diferente uma taxa de rotatividade normal de uma indústria ou de uma, sei lá, de um agronegócio ou de uma construtora com um escritório de contabilidade, com, não sei, uma loja, um comércio, tá? Então, isso tem uma diferença e é importante levar isso em consideração. Mas, enfim, a análise descritiva é isso: é eu ter um número e saber se esse número está dentro do que eu estava esperando ou não. E aí, a gente tem também a análise diagnóstica. A análise diagnóstica é dar um passo além, é eu entender uma primeira correlação. Então, será que esse número aqui tem correlação com esse? Tá? Então, será que o problema aqui da má avaliação da liderança na minha entrevista de desligamento tem relação com a minha alta rotatividade? Será que o fato de eu não estar conseguindo atrair pessoas para o meu processo seletivo, que eu estou tendo dificuldades de candidatura mesmo para o meu processo seletivo, ou seja, de atração de talentos, a minha marca empregadora está ruim, tem relação com as pessoas estarem sendo desligadas de uma forma muito bruta, muito seca, não ter um trabalho ali, talvez, de um fechamento com RH, onde o RH oferece ali, deixa eu dar uma olhadinha no seu currículo, ou tá aqui indicações de consultorias para você de agências de emprego, deixa, enfim, eu te dar uma carta de recomendação. Será que essa falta desse fechamento tem relação com isso? E aí isso está prejudicando a minha marca empregadora? Não sei, vamos fazer testes. Então, daqui a gente entra, uma análise diagnóstica, é justamente eu encontrar um problema e tentar encontrar o problema desse problema. Ou seja, o diagnóstico deste problema que pode estar em outro número. Então, eu começo a fazer cruzamentos aqui, cruzamentos mais simples ainda, que eu consigo fazer eu mesma ali nas minhas planilhas. Eu mesma e eu mesma, tá? E aí a gente entra nos dois outros tipos de análise, que esses não são possíveis eu continuar fazendo ali pelo Excel eu mesma. Eu preciso de sistemas e softwares. Então, você vai focar aí na análise descritiva e na análise diagnóstica, que é o que você começa hoje a fazer.
E aí, à medida que você for ganhando maturidade nos seus números, que a empresa for vendo, talvez, o quanto aquilo é bacana, porque é importante, talvez, uma degustação. Já foi em um supermercado e aí tá tendo ali a degustação de algum produto novo? E aí você nunca viu aquela bolacha, por exemplo. E aí, se talvez você tivesse visto ali no pacote fechado e você nunca tinha experimentado antes, você não compraria, talvez, para experimentar. Mas como tá ali gratuito na sua frente, você experimenta. E aí pode ser que você goste. Se você gostar, o que que você vai fazer? Muito provavelmente da próxima vez você vai comprar. A mesma coisa acontece com degustações que a gente dá para a empresa. Então, se você dá uma degustação para a empresa de indicadores ali descritivos e diagnósticos, você tem uma grande e que você faz bem feito, porque isso é um, né, um grande fator. A bolacha tem que ser gostosa, senão não adianta. É igual aqui, o indicador, que o seu trabalho em volta dos indicadores tem que ter sido um trabalho bem feito. Se você conseguiu fazer isso bem feito, a empresa ela vai ficar com aquela sensação de, poxa, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito relevante, eu tenho uma chance de ter acesso a mais coisas disso aqui, tem como me dizer mais, mais rebuscadamente, de uma forma mais completa e complexa sobre problemas, eu quero isso aqui. Então, pode ser que depois que você implantar essas análises, você possa chegar com uma proposta de implantação de algum software, de algum programa, de alguma inteligência artificial, para que você consiga fazer as duas próximas análises, que é a análise preditiva, porque a descritiva e a diagnóstica, ela é foco em passado, as duas. Tem um foco em pegar números que já aconteceram, de coisas que já aconteceram, e avaliar isso. Agora, essas duas outras, que são a preditiva e a prescritiva, são análises já voltadas para o futuro. É você pegar dados passados e tentar começar a fazer previsões de futuro. E isso aqui é mais complexo, né? Então, a preditiva é justamente isso: você conseguir prever algumas coisas relacionadas a coisas que já aconteceram. Exemplo, se eu realizar um determinado treinamento com a equipe comercial, a receita da empresa tende a aumentar 3%. Já é uma análise preditiva, eu estou prevendo que provavelmente esse treinamento vai aumentar a receita em 3%. Mas por quê? Porque já existiu ali uma base de dados que você alimentou aquele software com todos os treinamentos, o que aconteceu de faturamento, de receita, naquelas épocas. Aí faz um cruzamento muito elaborado desses dados e consegue se dar, então, uma relação de causa e efeito, tá? Além disso, então, tem a análise prescritiva. A análise prescritiva é mais um passo avançado, né? Que é justamente prever o que vai acontecer. Prever o que vai acontecer, mas ainda por cima dizer o que você faz hoje para evitar um problema futuro. Então, ó, eu prevejo o que vai acontecer e eu ainda dou a solução. A prescritiva ela tem esse poder a mais. Então, eu prevejo que se tal coisa acontecer, a gente vai ter um gasto, um custo a mais de tantos por cento. Então, a solução é a gente atuar nisso aqui para evitar aquilo. Então, já traz uma solução, tá? Então, exemplo. Para evitar que 10 funcionários tenham burnout, que é o esgotamento, né, físico e mental, é preciso contratar mais 3 colaboradores para a equipe. Então, eu já prevejo que 10 colaboradores vão ter burnout, se continuar desse jeito que está. E aí eu trago a solução. Se contratar mais 3 pessoas, eu consigo muito provavelmente evitar o burnout dessas pessoas. Tá vendo? Então, traz aqui em cima de dados reais da empresa, e aí exige uma alimentação mesmo desse sistema, para dar também essa solução, né? É um passo a mais. E olha que legal é você ter essa tecnologia a seu favor, né? Claro que a tecnologia não trabalha sozinha, a gente tem que estar ali alimentando essas informações, mas olha só o quanto isso é relevante para a empresa.
Então, essa foi a etapa 4, que é de fato a análise desses dados. Agora a gente vai para a etapa 5, que é a interpretação desses dados e a execução, né, do plano de ação, das melhorias para esses dados que foram analisados, ok? Então, como eu disse, não basta analisar, jogar lá e achar um número. Eu preciso fazer alguma coisa com esse número. Eu preciso olhar para esse número, entender se ele está bom, se ele está ruim e criar planos de ação para a melhoria dele, caso ele não esteja legal, ok? E aí, em cima disso, pensar: esse número aqui respondeu a minha pergunta lá da etapa 1? Eu queria saber quanto estava a rotatividade. Depois de analisar esses dados, isso me deu essa resposta? Sim. Então, beleza. Agora eu vou entender o que fazer com essa resposta, ok? E por último, mas não menos importante, eu tenho que divulgar esses números para os líderes. Eu não posso guardar esses números só para mim. Esses números são importantíssimos não só para que eu, como RH, entenda o que eu posso melhorar no meu trabalho, o que eu posso trazer de melhorias, de planos de ação, mas isso também são dados da empresa. Os líderes precisam ter acesso a isso, porque isso também impacta o trabalho deles, também impacta decisões que eles tomam, também impactam decisões da empresa. Então eu preciso apresentar esses números para a empresa. Lembrando, já chegue com a solução, chegue com os números, entenda quais números não estão dentro do esperado e já chegue com a solução. Olha, aqui para esse caso que nós estamos vendo aqui, que não está de acordo com o que a gente estava esperando, não está tão relevante assim quanto a gente gostaria, existe essa solução aqui. Eu sugiro que a gente faça tal e tal coisa, implante tal projeto, faça tal ação, para que isso aqui melhore. Porque isso vai impactar diretamente no tal coisa. Explica a sua teoria, explica o seu projeto, traga a solução, o seu plano de ação, ok? Esse é o último passo, é você tornar esse conhecimento público, não só um conhecimento seu, mas compartilhar isso com outras pessoas que vão também, obviamente, se beneficiar com esses números. Combinado? Então é isso. Muito obrigada. Beijo no coração de vocês. Beijo, beijo.